Bom, boa noite. Então vamos começar aí a nossa aula, dia 26 de outubro de 2021, no módulo 7, tá? Então o assunto de hoje é a análise combinatória. Ok? Então vamos lá. Pode passar, né? Então, a parte 1 de análise combinatória que a gente viu nesse módulo 7 aí, então é o PFC e o fatorial. O PFC é o princípio fundamental da contagem. Ok? Então vamos saber o que é isso, tá? Então, o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, ele é uma técnica, né, que a gente utiliza para calcularmos de quantas maneiras, né, ou decisões podem combinar-se, tá? Quantas maneiras as decisões podem combinar. Então, se uma decisão pode ser tomada de N maneiras e outra decisão pode ser tomada de M maneiras, né? Então, o número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculado pelo produto, né? Ou seja, a multiplicação de N por M, que são as maneiras, né, das duas decisões. Então, portanto, o princípio da contagem ele é a multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades, né? O total de decisões aí, ok? Das possibilidades de cada decisão. Então, ele é utilizado também para resolver problemas envolvendo análise combinatória, que é o módulo que a gente vai estar estudando, né, do módulo 7, e também para resolver problemas envolvendo contagem. Pode passar. Ok? Então, vamos ao exemplo 1. Tá? Então, aí, supondo, né, que você abra, né, o seu guarda-roupa e você tem duas calças apenas dessa cor aí, no caso, azul e laranja, e 3 camisas com essas cores, amarelo, vermelho e verde. Então, quantos modos que você pode se vestir? Então, essa é a pergunta, né? Então, a gente pode observar o quê? Que a gente tem que ter uma tomada de decisão. Qual decisão tomar? No caso, o que é essa decisão? Uma calça e uma camiseta. Quantas vezes a gente pode combinar elas, ok? Então, quantas decisões você pode tomar? Lembrando que você vai escolher uma calça e uma camiseta. Então, portanto, a gente tem duas decisões, ou seja, 2 eventos. Então, para cada decisão, nós temos quantas possibilidades? Então, a primeira decisão que a gente tem é a calça. São quantas possibilidades? 2. Ou é azul, ou é laranja. E camisetas, perdão. É amarelo, vermelho e verde. Então, a gente pode usar vários esquemas aí para fazer esse cálculo e saber quantas as possibilidades nós temos nessas decisões aí. Então, a gente tem aquela primeira opção, que nada mais é do que o produto das possibilidades. Então, temos só 2 possibilidades da primeira decisão, que é a calça, e 3 possibilidades da camisa. Então, é só fazer a multiplicação de 2 vezes 3, que dá 6. Ao lado direito, a gente pode verificar essas opções. Então, se a gente escolher a calça azul, a gente pode escolher a calça azul com a camisa amarela, ou a calça azul com a camisa vermelha, ou a calça azul com a camisa verde. A mesma coisa com a laranja, tá? Ali na parte esquerda inferior, a gente tem... E se tiver mais de 2 eventos? Nesse caso, a gente tinha 2 decisões, 2 eventos, calça e camisa. Mas a gente pode ter 3, 4, N eventos. Então, nada mais é do que a multiplicação desses eventos. Lembrando que a palavrinha E ali, que a gente tem na primeira opção, ela dá a ideia de multiplicação. Então, toda vez que a gente vê um exercício ou um problema com essa palavra E, ela dá a ideia de multiplicação, provavelmente você vai usar a operação de multiplicação para resolver o problema. Ali na direita, a gente também tem a palavra OU, que ela traz a ideia de soma, de adição. Ok? Diferente da palavra E que a gente acabou de ver, que traz a ideia de multiplicação. Ok? Pode passar, por favor. Então, nós temos o exemplo 2 e o exemplo 3. Então, o exemplo 2 é o seguinte: nós temos 4 cidades, A, B, C e D, e o número de estradas, né, que ligam uma cidade à outra. Então, por exemplo, da cidade A para a cidade B, nós temos 3 estradas, que ligam de uma cidade à outra. Ok? A mesma coisa de B até C e de C até D. Então, de B até C temos 4 estradas, de C até D 2 estradas. Ok? Então, supondo aí que alguém quer sair da cidade A até a cidade D, passando por B e C. Então, de quantos modos possíveis esse motorista, né, o motorista que quer sair da cidade A até a cidade D, quantos modos possíveis, né, ele pode fazer saindo de A até D. Ok? Então, o que a gente pode perceber aqui, primeiramente? A quantidade de decisões e quais são essas decisões.
Então, a primeira decisão é a seguinte: sair da cidade A até a cidade B, de B até C e de C até D. Ou seja, nós temos 3 decisões, ok? Então, em cada uma dessa decisão, a gente tem uma quantidade de possibilidades. Então, novamente, de A até B é a primeira decisão, nós temos 3 possibilidades e assim sucessivamente, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira decisão, nós temos 3 possibilidades. A segunda, nós temos 4. E a terceira, nós temos 2. Então, nada mais é do que fazer a multiplicação das possibilidades, sabendo que a gente tem 3 eventos, ou seja, 3 decisões a tomar. Então, 3 vezes 4 vezes 2, lembrando que 3 vezes 4, 12 vezes 2 são 24, então nós temos aí 24 possibilidades desse motorista fazer o seu caminho, partindo da cidade A até a cidade D de dado, ok? Exemplo 3, vamos lá. Então, o exemplo 3 é o seguinte: a gente quer verificar, nós temos aí a palavra amor, né? E a gente quer descobrir, então, quantos anagramas é possível formar com a palavra amor. Lembrando que anagrama é a combinação possível das letras. Então, nós temos 3 exemplos ali, né? Então, nós temos o AMRO, a OMR, a ORM. São 3 anagramas possíveis. Então, a gente quer saber quantas possibilidades a gente tem aí de formar esses anagramas, tá bom? Então, o que acontece? Nesse caso, o número de decisões é a quantidade de letras que a gente tem na palavra amor, que no caso são 4. Então, a gente tem 4 eventos aí, 4 decisões. Então, vamos lá. Se eu coloquei a primeira letra, uma letra na primeira opção e a gente escolheu a letra A, ok? Então, a gente tem 4 possibilidades na primeira opção. Se a gente escolheu a letra A, a gente não tem como escolher ela de novo. Então, a gente já não tem mais 4 opções na segunda. Ok? 4 possibilidades na segunda opção. A gente tem 3, porque a letra A já foi escolhida. Então, supondo que a gente escolheu a letra R agora. Já na terceira opção, a gente já não tem 3 também possibilidades. A gente só tem 2. E assim, até chegar em uma possibilidade. Ok? Então, fazendo a multiplicação aí, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, chegamos também em 24 possibilidades. Ficou claro? Tudo certinho? Podemos continuar? O Saulo que está aí. Tudo certinho? Então tá, vamos lá. Uma coisa bastante... Pode voltar um pouquinho, eu esqueci de falar uma coisinha. Então a gente pode perceber aí, no exemplo 3 da palavra amor, que vai diminuindo a quantidade de possibilidades a cada decisão que é tomada. Pode passar. Então a gente chega numa coisa bastante interessante, pode passar, por favor, que é o fatorial, que também foi um tema bastante colocado aí na parte 1. Então o que é o fatorial? O fatorial ele é um número natural inteiro positivo, maior ou igual a 2, que é representado por n exclamação, né? Que a gente fala que é n fatorial. Tá? Essa é a nossa formação certinha aí, né? A parte formal da definição. Então, nós temos ali que n pertence aos naturais maior ou igual a 2. E o que é o n fatorial? Ele nada mais é do que a multiplicação do número dele, né? Por exemplo, a gente vai ver uns próximos exemplos ali. Então, n fatorial é o quê? N vezes n menos 1. O que seria esse n menos 1? Seria o seu antecessor natural. Então, se a gente começasse com 3, o antecessor seria 2 e depois seria 1. Então, a gente sempre vai multiplicando os seus antecessores até chegar na multiplicação de 1. Então, o fatorial ele é um número que é calculado pela multiplicação desse número por todos os seus antecessores até chegar no número 1. Lembrando que a gente exclui o zero, ok? Pode passar, por favor. Então, nós temos alguns exemplos aí, ok? Então, temos algumas definições, que é o seguinte. Então, nós temos o fatorial de zero, que a gente lê como zero fatorial, que é 1, que equivale a 1, ok? O fatorial de 1 também é 1. O fatorial de 2, né, 2 fatorial, é 2 vezes 1, ou seja, a gente pegou o 2 e também multiplicou pelo seu antecessor natural, que é 1. Lembrando que é sempre o natural, ok? E 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, a gente pode fazer algumas operações com esses fatoriais, porém, elas não são convencionais, como, por exemplo, a subtração ali. Nós temos 5 fatorial menos 3 fatorial.
olhem comigo que é diferente. Se eu falar que 5 fatorial menos 3 fatorial é igual a 2 fatorial, não é isso. Nada, então, a gente tem que ver primeiro o que é o 5 fatorial. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 até 1, menos o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial é 120 e 3 fatorial é 6. Então, 5 menos 3 fatorial é 114, que é 120 menos 6. Então, a gente tem a operação de subtração e tem de adição que funciona da mesma forma. A multiplicação, né? No caso aí nós temos 0 fatorial vezes 6 fatorial. Lembrando que na operação convencional, 0 vezes 6 seria 0, mas no fatorial não é assim. Então, quanto que é 0 fatorial? É 1. E 6 fatorial? 6 vezes 5, multiplicando até chegar em 1. Então, 6 fatorial é 720. Então, 1 vezes 720, 720. Então, 0 fatorial vezes 6 fatorial seria 720 e 0. Tá. Então, temos a divisão aí também. Ok? Que seria um pouquinho diferente do caso da multiplicação, que a gente pode simplificar aí os fatores, ok? Fatores, né, são o produto aí. Esses fatores, então, se fatorial seria 5 vezes 4, vezes 6, vezes 2, então, o 3 fatorial também, 3 vezes 2 vezes 1. Porém, quando a gente tem esse número maior, assim, o 5 e o 3 fatorial, a gente pode dizer, abrir esse fatorial de 5 até o 3 fatorial, e a gente pode ficar 3 fatorial de acima com 3 fatorial de abaixo. Então, sobraria bastante 5 vezes 4. Seria ali a gente pode organizar 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 20. Tá? Então, a classificação de fatorial é essa parte de divisão aí, que é uma coisa bastante importante da gente saber, que resolve bastante o nosso cálculo. Tá? A mesma coisa que eu ensino em nós fazer ali no exemplo embaixo da simplificação. O 10 fatorial igual a produto do Celsius fatorial, e eu fiquei com 7 fatorial ali abaixo. Sobrando 10, 9, 2, 720. Alguma dúvida? Tudo bem, Saulo? Maravilha. Pode passar, por favor. A parte 2. Bom, então agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre permutações, tá? Então a gente vai ter dois tipos de permutações. Primeira, permutação simples. Então primeiro a gente vai considerar um exemplo. Então suponha que você e mais 2 colegas precisam se organizar em 3 cargos. Esses cargos são de presidência, de vice-presidência e de tesouraria. Como cada indivíduo não pode ocupar mais de um cargo, o que a gente pode pensar? Como é você e mais 2 pessoas, você tem quantas opções para ser o presidente? 3. A partir do momento que alguém é escolhido para ser o presidente, sobra apenas 2 pessoas para ser o vice-presidente. Como já escolhemos quem é o presidente e o vice-presidente, vai sobrar uma pessoa apenas para ser o tesoureiro. E aí, usando o princípio multiplicativo da contagem, é só a gente pegar o número de opções para ser presidente, multiplicar pelo número de opções para ser vice-presidente e multiplicar pelo número de opções para ser o tesoureiro. Então, seria 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6, que vezes 1 vai dar 6. Então, a gente tem 6 possibilidades de pegar 3 pessoas e organizar em 3 cargos, tá? De presidente, vice-presidente e tesoureiro, tá? Pode passar. Então, é o que a gente acabei de dizer, né? A gente tem 3 pessoas disponíveis para ocupar o cargo de presidente, 2 pessoas para ocupar o cargo de vice-presidente e somente uma pessoa para ocupar o terceiro cargo, tá? Nesse caso, a gente pode falar o seguinte, ó, a gente está permutando 3 elementos, ou seja, as 3 pessoas, a gente está vendo de quantas maneiras a gente pode organizar elas em 3 cargos. A gente pode representar isso como sendo o quê? Permutação, a gente usa a letra P, aí aquele 3 embaixo indica a quantidade de elementos que você está permutando, que nesse caso são 3 pessoas, e é só resolver. 3 vezes 2 vezes 1, como o Júlio acabou de explicar, pode ser escrito como 3 fatorial, que o resultado é 6, tá? Então a gente tem 6 possibilidades de permutar você e os 2 colegas entre aqueles 3 cargos que a gente acabou de falar, tá? De presidente, vice-presidente e tesoureiro. Então esse exemplo ajuda a gente a entender o que é permutação. O próprio nome permutação já dá uma ideia do que seja. Permutar significa trocar. Então quando a gente está calculando permutações, a gente está calculando possibilidades em que houve alguma troca de elementos. Como a gente acabou de ver, 3 pessoas ocupando 3 cargos, tá? Nesse caso, os elementos seriam as pessoas, tá?
E aí a gente leva em consideração tanto a posição quanto a ordem. E a gente vai calcular isso como? Sendo P de n igual a n fatorial. N é o número total de elementos. No exemplo que a gente acabou de ver, a gente tinha um total de 3 pessoas, né? Então, a quantidade de elementos era 3. A gente fez o quê? 3 fatorial, que deu 6, tá? Então, toda situação de permutação a gente resolve como sendo n fatorial. N é o número total de elementos. Um outro exemplo é o exemplo do anagramas, tá? Então, por exemplo, qual é o número total de anagramas da palavra permuta? Como o Júlio também falou, anagramas é a quantidade de palavras que a gente consegue formar usando as letras de uma palavra inicial. Nesse caso, a nossa palavra inicial é a palavra permuta. Então, quantas outras palavras eu posso formar usando essas mesmas letras? A primeira coisa que a gente faz é o seguinte, contar quantas letras tem. A palavra permuta tem 7 letras, só que nenhuma letra repete. Então, quando a gente está fazendo anagramas, nada mais é do que trocando letras de lugares. Porque quando a gente troca letras de lugares, a gente forma uma nova palavra, né? Que é a permutação. Então, a gente só faz o quê? P de 7, né? Que significa 7 fatorial, e é só resolver. 7 fatorial é o quê? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo essas multiplicações, a gente chega num resultado final que é 5.040. Então, com a palavra permuta, eu consigo formar 5.040 anagramas, ou seja, 5.040 palavras usando as letras da palavra permuta. Tá? Tudo certo até aqui? Tudo sim. Beleza. A gente viu então a permutação simples, que é quando os elementos não repetem. Por exemplo, a palavra permuta, todas as letras eram diferentes. Mas e quando tiver uma palavra, por exemplo, em que letras vão repetir? Por exemplo, a palavra banana. A gente tem a letra A, que vai repetir 3 vezes, e a letra N, que vai repetir 2 vezes. Se a gente simplesmente fizer o cálculo do número total de letras, né, com o fatorial, a gente vai estar contando coisas repetidas. Então, a gente vai ter que acrescentar mais alguma coisa nesse cálculo. Como eu acabei de falar, né, a letra A repete 3 vezes, a letra N repete 2 vezes. Nesse caso, ali como a gente pode ler ali, ó, as letras A e as letras N, as permutas que envolvem essas letras devem ser desconsideradas. Eu acabei de falar. Se a gente simplesmente fizer 6 fatorial, que é o número total de letras, eu vou estar contando coisas repetidas. Então, além de fazer o 6 fatorial, o que eu faço? Eu vou dividir pela quantidade de letras que se repetem. A letra A repete 3 vezes, né? Então, eu vou pegar o 6 fatorial e vou dividir, por 3 fatorial, porque a letra A repete 3 vezes e aí eu acrescento o fatorial. Só que a letra N também repete, e repete 2 vezes. Então, eu pego o 6 fatorial sobre o 3 fatorial, e aí eu vou pegar o 3 fatorial que está dividindo embaixo e vou multiplicar pelo 2 fatorial, que é a quantidade de letras N que estão repetindo. Então, é uma permutação de 6 elementos, nos quais um repete 3 vezes e o outro repete 2 vezes. Aí é só a gente resolver. Como eu tenho uma divisão, uma dica para a gente poder simplificar nossas contas é o seguinte. O maior número ali é o 6, não é? E embaixo eu tenho quem? O 3 e o 2. Como o 3 é o maior, eu posso pegar o 6 e abrir até o 3 fatorial. Como que fica então? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por quem? 3 fatorial eu deixo. Aí o 2 fatorial eu posso abrir. 2 fatorial é 2 vezes 1. Como eu estou multiplicando em cima e dividindo e também multiplicando embaixo por 3 fatorial, eu posso simplificar os dois. E aí o que sobra? Em cima sobra 6 vezes 5 vezes 4 e embaixo sobra 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Aí aquele 4 que está em cima eu posso simplificar com esse 2. Quando eu faço isso, sobra 6 vezes 5 vezes 2. Esse 2 é da divisão do 4 pelo 2, tá? Aí é só fazer as contas. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 2 é 60. Então, com a palavra banana, eu consigo formar 60 anagramas, tá? Então, sempre tomar cuidado, ver a quantidade total de letras, nesse caso é 6, e olhar se repete. Nesse caso, o A repetia 3 vezes e o N repetia 2. E aí divide por 3 fatorial e por 2 fatorial, tá? Então, ó, permutação com elementos repetidos. É só observar o número total de elementos, né? Nesse caso a gente está representando por N, e aqueles elementos que se repetem. Né? Aqueles elementos que se repetir, a gente divide embaixo, acrescentando o fatorial. Tá? Então essa é a permutação com repetição. A simples é só a gente observar a quantidade total de elementos e fazer o fatorial. Com repetição eu tenho que observar aquelas letras, no caso, né, de anagramas, que se repetem e dividir. Tá? Pode seguir, Maria. Bom, para a gente entender um pouco melhor nessa parte da permutação,
um exercício do Enem de 2011, que fala o seguinte: o setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente, ou seja, do menor para o maior, e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos, ou seja, os 5 algarismos que formam esse número, cada um dos números, são diferentes. Em nenhum deles aparecem dígitos pares, tá? Aí ele quer saber o seguinte, ó. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é alternativa A, 24, letra B, 31, letra C, 32, D, 88 e E, 89. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver esse exercício... Pode passar, Maria. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar para resolver esse exercício é saber quantos algarismos a gente vai usar para formar os números. Lembrando que algarismos são aqueles símbolos que a gente usa para formar os números. Então é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, tá? Então é de 0 a 9. Isso a gente chama de algarismos. Como ele falou que não tem nenhum dígito par, então de todos esses algarismos eu vou tirar aqueles que é pares. E vai sobrar quem? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Ou seja, as senhas vão ser formadas apenas por esses algarismos. O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Agora eu posso pensar, quantos números de 5 algarismos eu posso formar usando esses 5 algarismos? Bom, se eu tenho 5 elementos, né? No caso aí são os algarismos, quero formar número de 5 algarismos, como nenhum deles repete, é só fazer 5 fatorial. Aqui não repete porque o próprio exercício falou que eram algarismos distintos, tá? Não é a gente que está supondo, o exercício já fala isso. Então, com esses 5 algarismos, eu consigo formar 120 números de 5 algarismos distintos. Para a gente saber qual é a ordem do número 75.913, eu vou ter que fazer algumas continhas, tá? Porque o exercício não quer saber quantos números eu consigo formar. Ele quer saber qual vai ser a ordem de chamada do número da pessoa que tiver a senha de número 75.913. Bom, o que a gente pode pensar? O número 75.000 não vai estar no começo. Porque antes dele vai ter os números que vão começar com 1, que vão começar com 3 e que vão começar com 5. Para a gente saber quantos números começam em 1, quantos começam em 3 e quantos começam com 5, a gente usa a permutação. Eu quero formar um número com 5 algarismos. Eu sei que o primeiro vai ser 1. Então eu já sei que só tem uma opção. Quantos algarismos sobra? 4. E aí é só a gente fazer o quê? 4 fatorial. Quando a gente faz isso, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Ou seja, existem 24 números que vão começar por 1. Só que antes de chegar lá no 7, vai ter mais 2, não é? Os números que começam em 3 e os números que começam em 5. Aí é a mesma conta que a gente fez por 1. Como eu sei que o primeiro algarismo vai ser o 3, ou seja, eu só tenho uma opção, sobram 4 para os demais. Aí é só a gente fazer o quê? 4 fatorial. Tá? Então são 24 números que vão começar com 3. Mesma coisa com 5. Como eu já sei que o primeiro algarismo vai ser o 5, eu só tenho essa opção. Aí sobram 4. Aí é só a gente fazer o quê? 4 fatorial, que também dá 24. Então até aí a gente já tem quantos números na frente? 24 mais 24 é 48, com mais 24 vai dar 72. Só que acabou os números que começam com 1, 3 e 5. Aí o próximo número que vai começar é com 7. Só que antes de chegar no 75 tem quem? O 71 e o 73. Para a gente saber quantos números começam com 71 e com 73, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Como eu sei que o primeiro número vai ser o 7 e que o segundo número vai ser 1, quanto sobra? 3. A gente só faz 3 fatorial, que dá 6. A mesma coisa a gente faz para saber quantos números começam com 7 e com 3. Como eu já sei que o primeiro vai ser 7, o segundo vai ser 3, sobram 3 opções. É só a gente fazer o quê? 3 fatorial. Então, se eu tinha 72, agora eu somo mais 6, já deu 78. Com mais 6, 84. Se a gente observar as alternativas, 3 já foram eliminadas, porque todas elas são menores que 84, então já não serve. Então a gente só vai ficar entre a última, entre a D e a E, tá? Bom, então já sei que os números começam em 71, começam em 73. Qual é o próximo que vem na ordem? 75. Só que o número lá da senha que a gente quer saber, depois de 75 vem o 9. Só que antes do 9 vem quem? O 1 e o 3.
Então eu preciso saber quantos números começam com 7, 5 e 1 e quantos números começam com 7, 5 e 3. Como eu já sei os 3 primeiros, sobra só 2 opções para a gente escolher para os 2 últimos algarismos. Então é só fazer 2 fatorial nos 2 casos. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Então a gente tem 2 ali no sexto caso e 2 no sétimo caso. Até aí já deu quanto? A gente tinha 84, com mais 2, 86, com mais 7, 88. Só que aí quem é o próximo número depois daquele que começar com 753? O próximo número é o 759. Como aí só vai sobrar o 1 e o 3, né, aí poderia ser 1, 3 ou 3, 1. Como o 13 vem antes, então o próximo número vai ser o número 75.913, que é justamente o número da senha. Então a gente tinha parado em 88. Como o oitavo caso é o próprio número, a gente soma mais 1. 88 mais 1 é 89. Tá? Então a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é 89. Esse jeito fica um pouco trabalhoso, né? Um outro jeito de fazer, como eu sei que eu posso formar 120 números usando esses 5 algarismos, eu poderia ir de trás para frente, porque aí teria menos casos, tá? Mas também esse jeito é um pouco mais trabalhoso, mas também dá certo, tá? Deu para entender mais ou menos? Ficou alguma dúvida? Deu sim. Então, beleza. Então, agora a Mariana começa a segunda parte da segunda parte. Bom, boa noite. Igual o Kaique falou, eu vou estar responsável pela segunda parte da segunda parte, que vai falar um pouquinho sobre arranjo e combinação simples. Então, aqui a gente vai começar com um exemplo que é bem parecido com o que o Kaique deu, no caso da permutação, só que agora tem uma diferença. Em vez de ser só 3 amigos para o cargo lá de presidência, vice-presidente e tesoureiro, agora a gente tem que escolher, né, organizar entre 10 pessoas. Então, a gente precisa formar uma comissão que contém o cargo de presidência, um vice-presidente, um tesoureiro, e tem que escolher essas pessoas, né, entre 10 pessoas. Lembrando que cada indivíduo não pode ocupar mais de um cargo. Então, a gente pode esquematizar um jeito de resolver, pensando assim, vamos colocar os cargos aqui, então, o presidente, o vice-presidente e o tesoureiro. Se a gente for escolher primeiro o presidente, a gente realmente tem 10 pessoas que a gente pode escolher. Porém, a partir de quando a gente for escolher o vice-presidente, a gente já não tem mais as 10 pessoas, porque uma foi escolhida para presidente. Então, a gente tem 9 pessoas. E quando a gente for escolher para tesoureiro, a gente tem 8 pessoas só, porque uma já foi escolhida para vice-presidente e outra foi escolhida para presidente. Então, é bem parecido com aquilo que o Kaique fez, né, na permutação, só que aqui a gente não tem um número exato. Na verdade, o nosso N ele vai ser maior do que o número que a gente precisa escolher, que no caso aqui são só 3 pessoas. E aí, para a gente descobrir as possibilidades, é só a gente multiplicar esses números. Então, 10 vezes 9 vezes 8, que dá 720 possibilidades. Nesse caso desse exemplo, ele é um pouco mais simples, então a gente consegue fazer isso esquematizando. Porém, quando a gente tem uma situação muito grande, né, com números maiores, fica um pouco mais complicado da gente fazer. E é por isso que a gente tem um outro jeito que a gente vai chegar no mesmo resultado. E aí a gente vai usar sim fatorial. Só que a gente vai ter um pouquinho de diferença. Isso aqui é só um spoiler que vai acontecer. Vou explicar no próximo slide, que é o arranjo, né, que a gente vai usar. Em situações como essa, onde a gente vai precisar escolher elementos de um conjunto de elementos de bolo em ordem, a gente pode utilizar o conceito de arranjo, que vai sair uma fórmula que é essa daqui. Então, N é o nosso total de elementos. Vamos supor que a gente tem 10 pessoas e a gente quer escolher só 3. E esse que a gente vai escolher é o nosso K, que é um número diferente do N, menor que o N. E a gente vai usar essa fórmula aqui. E a gente, nessas situações, pode dizer que a gente está arranjando elementos em um conjunto de elementos. Não vou falar para vocês um exemplo que é um pouco mais fácil de entender. Bom, a gente tem um exemplo do nosso K é igual a 3 e o nosso N é igual a 10. Por quê? Porque o nosso N é o nosso conjunto total. Então, são as 10 pessoas que a gente vai escolher. E o nosso K é o nosso subconjunto daqueles elementos que a gente vai poder escolher. Como a gente tem 3 cargos, a gente vai poder escolher 3 pessoas dessas 10. Por isso, o nosso K é igual a 3. E aí, a gente só colocar essas informações que a gente tem na fórmula. Então, a gente tem a fórmula que tem fatorial dividido por N menos K fatorial. Lembrando que o mais importante da gente observar aqui é que
de um parêntese. Então, diferente do que o Júlio falou lá no começo, aqui a gente vai ter uma subtração normal, tá? Porque é 10 menos 3, e aí o resultado dessa subtração é que vai estar com o fatorial. Agora, se fosse 10 fatorial menos 3 fatorial, aí teria que seguir exatamente o que o Júlio falou lá no começo da aula. Porém, aqui não, beleza? É só fazer a subtração normal. Então, 10 menos 3 é igual a 7. E aí, esse 7 passa a ser o fatorial. Então, a gente vai ficar com 10 fatorial dividido por 7 fatorial. A gente pode abrir o fatorial aqui, que aqui ele já cortou, mas a gente abre o fatorial do 10 até o 7. E a gente vai ficar, então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E a gente simplifica com o 7 fatorial que está dividido. E aí a gente vai chegar exatamente naquela situação que a gente conseguiu esquematizar. Então, 10 pessoas para o primeiro cargo, 9 pessoas para o segundo cargo e 8 pessoas, possibilidades, né, para o terceiro cargo. Fazendo essa multiplicação, a gente chega em 720. E nesse caso, a gente pode dizer que nós estamos arranjando 3 elementos em um conjunto de 10 elementos. Tudo bem até aqui? Deu para entender o que é o arranjo? Deu sim. Beleza. Bom, e aí a gente vai para a combinação simples. Que agora a gente vai supor uma outra situação, que é de um grupo de 5 pessoas, a gente precisa selecionar 2 para atuar como tesoureiros de uma festa beneficente. Nesse caso, as 2 pessoas serão selecionadas para desempenhar o mesmo papel, e, portanto, não há preocupação com a ordem em que estão dispostos. E aí a gente vai considerar as 5 pessoas como A, B, C, D e E. E aí, se a gente for fazer escrevendo, a gente vai poder lá, por exemplo, a pessoa A, ela pode fazer dupla com a pessoa B, com a pessoa C, com a pessoa D ou com a pessoa E. Aí, no caso da pessoa B, ela pode fazer dupla, então, com a pessoa A, só que pensa, ela já está aqui, ó, a duplinha A e B já está aqui, então não preciso colocar ela de novo aqui. Então, aqui eu só vou considerar B e C, B e D e B e E. No caso da pessoa C, eu posso falar que ela vai fazer dupla com A, só que já está aqui. Eu posso falar que ela vai fazer dupla com a pessoa B, mas já está aqui. Então, eu vou considerar só C e D e C e E. E na questão da pessoa D, eu posso fazer dupla com a pessoa E, né? Porque as outras já estão tudo considerado aqui. Com a pessoa E, todas estão aqui. Então, A com E, A com B, desculpa, E com A, E com B, E com C e E com D. E por que a gente não considera 2 vezes, por exemplo, A e B e C? Porque vão estar no mesmo cargo, então não importa qual que seja a ordem, elas vão desempenhar a mesma função. Diferente, por exemplo, de quando a gente estava falando do arranjo lá, naquela situação onde tinha um presidente, um vice-presidente e um tesoureiro. Lá eram posições diferentes. Por exemplo, pensa, como seria diferente você ser o presidente de uma empresa ou o tesoureiro de uma empresa. Porém, aqui, eles vão fazer o mesmo trabalho, então não importa a ordem com que eles vão ser escolhidos, ok? E aí, nessa situação aqui, é até fácil da gente escrever, mas, por exemplo, se fosse muitas pessoas, seria um pouco difícil esquematizar desse jeito, e é por isso que a gente tem a combinação simples. Bom, por exemplo, se a gente tivesse outras situações como essa, onde a gente precisasse, por exemplo, combinar 2 pessoas dentre 20 ou 5 elementos dentre 100, a gente poderia utilizar a combinação simples, que a gente tem uma formulinha que, na verdade, é bem parecida até com a de arranjo, só que tem uma única diferença aqui, né? A gente tem o n fatorial dividido por essa parte aqui de n menos k fatorial, só que a gente tem agora um k fatorial multiplicando também. Porque é a questão de não importar a ordem de como vai ser escolhida essas pessoas. E nesse caso, a gente vai falar, então, que a gente está fazendo uma combinação de k elemento entre n elementos. E aí, voltando lá para o nosso exemplo, a gente tem o quê? A gente tem que k é igual a 2 e n é igual a 5. Por quê? N é o nosso total, então o nosso total de pessoas que a gente pode escolher para esses 2 cargos é igual a 5, né? A gente pode escolher entre essas 5 pessoas. Só que, efetivamente, a gente só vai escolher 2 pessoas, porque são a quantidade de cargos que a gente tem. E aí, a gente vai substituir na fórmula que a gente tem. Então, onde está o n, a gente coloca o 5, e onde está o k, a gente coloca 2. Aqui a gente vai resolver de forma similar ao que a gente fez no arranjo. Então, aqui a gente faz a subtração normal, porque está entre parênteses. Então, 5 menos 2 é igual a 3. E aí a gente vai ter a situação de 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial. A gente vai abrir o maior, né, o fatorial maior, até o 3, que é o maior aqui de baixo. E abrir o menorzinho aqui. Então, a gente simplifica 3 fatorial com 3 fatorial.
vai sobrar 5 que multiplica 4, dividido por 2 que multiplica 1. Se a gente fazer a simplificação, né, 2 vezes 1 é 2, 4 dividido por 2 é 2, então a gente chega que 5 vezes 2 é igual a 10, que é exatamente o que a gente chegou fazendo lá, aquelas combinações manualmente. Só que é um jeito mais fácil, né? A gente pode dizer que a gente está combinando 2 elementos entre 5 elementos. Deu para entender a diferença de arranjo, combinação simples? Sim, deu sim. Então, era isso por hoje que a gente tinha preparado. Tudo bem, muito obrigado. Nós que agradecemos a presença e a atenção. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Se tiver algum exercício. Só no penúltimo, que eu acho que o Paulo, não sei, ele estava explicando, que eu fiquei um pouco em dúvida. Deixa eu ver aqui rapidinho. Esse exercício aqui? Desculpe. Eu parei de... Sem problemas. Esse exercício aqui? Isso. Você quer explicar novamente, Kaique, fazendo um favor? Pode ser. Parou de compartilhar de novo. Eita! Calma aí. Problemas técnicos. Tá indo agora? Agora sim. Bom, então esse exercício eu queria saber o seguinte, ó. Qual era a posição, qual era a ordem de chamada do candidato que tivesse o número 75.913. Só que antes disso ele dá algumas informações. O que ele fala? Ele fala que com as senhas foram geradas número de 5 algarismos distintos, tá? Porque teve um defeito no computador. E para formar esses números, que tem 5 algarismos, intervém um dígito par. A gente lembra primeiro o que é algarismo. Algarismo é os símbolos. A gente forma os números, então é o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até chegar no 9. Como ele tirou os dígitos pares, quem vai sobrar para a gente? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, esses números, essas senhas, né? Essas senhas são números que têm 5 algarismos. Para formar as senhas, eu vou usar só o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Como a gente tem que formar um número de 5 algarismos, é só pensar o seguinte, ó. Quantas opções eu tenho para escolher o primeiro algarismo? Pode ser o 1, pode ser o 3, pode ser o 5, pode ser o 7 ou pode ser o 9. Ou seja, 5 opções. Só que os algarismos têm que ser distintos. Então, por exemplo, se eu escolher o 5 para ser o primeiro algarismo do número, eu não posso repetir ele. Então, se eu tinha 5 opções, eu vou ter só 4. E assim vai seguindo. Então, 5 opções para o primeiro, 4 opções para o segundo, 3 opções para o terceiro, 2 opções até chegar no 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 5 fatorial. Então, eu consigo formar 120 senhas usando os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Só que a gente quer saber o quê? Qual é a posição, qual é a ordem de chamada daquela pessoa que recebeu qual senha? A senha é de 75.913. Aí eu tenho que observar o seguinte. O número de 75.000 ele não vai estar no começo, porque o exercício falou que as senhas estão em ordem crescente. Então eu sei que antes de 75.000 vai vir os números que começam em 1, em 3 e em 5. Por quê? A senha que a gente quer começa em 7. Só que antes do 7 a gente tem quem? 1, o 3 e o 5. Aí eu preciso saber quantos números começam em 1, em 3 e em 5. Nos 3 casos, como eu já sei que o primeiro vai ser 1, o 3 e o 5, vão sobrar 4 opções para os demais. Então eu faço 4 fatorial em cada caso, que deu 24 em cada um. Então eu já tenho 24 com mais 24, 48, com mais 24, 72. Só que depois do número que começa com 5, vem o número que começa com 7, porque é a ordem, não é? O 7 vem depois do 5 ali, dentre os algarismos que a gente pode usar. Só que, comecei com 7, né? O nosso número ali é 75. Então, antes do 75 vem quem? O 71 e o 73. Aí eu preciso saber quantos números começam com 71 e 73. Como eu já sei que eu vou ter uma opção para o primeiro algarismo e uma opção para o segundo, vão sobrar 3 opções. Aí, em cada caso, eu faço o quê? 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, em cada caso, eu vou ter mais 6 números antes do número que a gente quer, que é o 75.913. Como tinha dado 72, eu acho, então vai dar 78.
com mais 6, né? E com mais 6 vai dar 84, né? Só que ainda, ó, já observei que começou em 71 e 73. Próximo número vai ser 75 e o 1 do lado. Por quê? Quando a gente usa o 7 e o 5, quem sobra? O 1, o 3 e o 9. O nosso número que a gente quer, depois de 75 vem o 9. Só que antes do 9 vem quem? O 1 e o 3. Então eu preciso saber quantos números começam com 7, 5 e 1. E quantos números começam com 7, 5 e 3. Porque todos esses vão vir antes do número que a gente quer. Para a gente saber quantos números eu consigo formar começando com 7, 5, 1 e com 7, 5, 3, é só a gente fazer 2 fatorial. Porque eu já usei 3 algarismos, vão sobrar 2 opções só. Então, 2 fatorial em cada caso dá 2. Então eu tinha parado no 84, 84 mais 2 é 86, mais 2 é 88. Bom, depois do número que começa com 7, 5, 3 vem qual? O número que começa com 7, 5, 9. E aí sobra quantas opções? O 1 e o 3. Com o 1 e o 3 eu posso formar quem? O 13 e o 31. Quem vem antes? O 13. Então, o próximo número vai ser quem? 75.913. E esse número é justamente o que a gente quer, né? Então, se a gente tinha 88 antes, aí a gente tem que contar a posição dele, ou seja, somar mais 1, que dá 89. Então, o número 75.913, ele vai estar na posição 89. A ordem de chamada dele vai ser 89. Então, primeiro a gente tinha que observar quantos números vinha antes dele, e aí é só a gente olhar a ordem, que ele fala aqui, as senhas estão em ordem crescente. Então, vai ser do menor para o maior. O primeiro algarismo começa com 1, depois com 3 e com 5. Aí vem que começa com 7. Só que antes de chegar aqui no 5, tem o 1 e o 3. Então, a gente faz essas contas. Aí depois vem o 7, 5 e 1, 7, 5, 3. Aí o próximo vai ser justamente o que a gente quer, 7, 5, 9. Tá? Deu para entender mais ou menos? Sim, muito obrigado. De nada. Bom, se não tem mais nenhuma dúvida, era isso que a gente tinha preparado para hoje. A gente agradece muito a atenção e deseja boa semana para você. Para você também, muito obrigado. Tchau, tchau. Uma Obrigada. boa noite para vocês. Tchau. Tchau, igualmente.